Eu gostaria de convidar aqui o nosso pastor, Leonildo. Vem cá, meu querido. Eu vou deixar os recados também para o final ali que tem. Vou passar a palavra para ele para não demorar mais. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite a todos, amém. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer o convite do nosso irmão Paulo André, amigo aí de longas datas. Deus continue abençoando mais e mais. É sempre um prazer estar aqui com os amados, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer aos pastores, os bispos, que Deus continue abençoando. Obrigado pela oportunidade. E, irmãos, eu quero aproveitar logo aqui, compartilhar uma palavra com os amados. Amém? Aproveitar esses minutos que temos aqui para continuar adorando a Deus e aprendendo do nosso Senhor Jesus. Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Glória a Deus. João 7, versículo 37. Os amados encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Queridos, eu quero aproveitar ainda, fazer uma breve oração com os amados, posso? Amém. Vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento da sua palavra. Senhor Deus, aqui estamos. Pai, nos dê sabedoria e entendimento para compreender a tua palavra, Senhor, pois queremos frutificar pela tua palavra. Senhor, dê graça àqueles que a ouvem nesta noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para aperfeiçoar a obra que o Senhor já começou na vida de cada um deles. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos, no nome de Jesus. Eu quero nessa noite, irmãos, aproveitar o texto para falar sobre a água da vida, que é Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o homem, ele é um ser sedento. Porque Deus criou o homem e colocou a eternidade no coração dele. E é por isso que as coisas não satisfazem. A única pessoa que pode satisfazer o homem é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos Salomão, por exemplo, que, embora sábio, procurou felicidade, alegria e contentamento em muitas coisas. Todavia, a palavra do Senhor nos deixa bem claro que o que ele encontrou foi vaidade. Só Jesus Cristo satisfaz a nossa vida. Eu sei que talvez você vai ouvir essa palavra aqui hoje, você vai dizer, eu sei disso. Mas o óbvio, muitas vezes, precisa ser lembrado. Amém? Então, nessa noite, aproveitando esse texto aqui, eu quero deixar bem claro que as fontes do pecado, elas são poluídas. O pecado, ele traz separação entre o homem e Deus.
As religiões, elas são fontes rotas. Somente Cristo pode satisfazer a sua vida. A palavra do Senhor nos deixa bem claro, irmãos, que em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem, foram destituídos da glória de Deus. E no versículo 24, o Senhor Jesus é quem aparece como aquele que é justo e justificador de todos aqueles que creem nele, que creem no sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Esse texto aqui, irmãos, é um texto bem interessante, até porque Jesus, no último dia da festa aqui, ele vai se levantar diante de todos e vai clamar em bom som que ele é a água da vida. Ele vai deixar bem claro em primeiro instante aqui o seguinte, um convite e uma promessa. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é um convite para uma religião, não é um convite para nenhum sistema diferente, o convite é para ele, venha a mim. É um convite que ele faz a ele, venha a mim. Jesus diz, vinde a mim. Amém, queridos? Amém. Esse é o convite de Jesus. Não é para uma religião, não, irmãos. Não é para ser uma pessoa sistemática, mas é para ser da fé em Cristo. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Ele diz, vinde a mim. Até porque o cristianismo, ele é muito mais do que dogmas que devem ser seguidos. Relacionamento com Deus. Intimidade pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, inclusive, aqui mesmo em João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus, ele diz o seguinte, não vos chamareis mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas agora chamarei de amigos. Jesus, ele pode satisfazer você, e ele é o único que pode fazer isso. Uma outra coisa que eu quero destacar com os amados aqui, é Jesus diz, se alguém tem sede. Amém? Irmãos, só vai beber, só vai em busca dessa água, essa água viva, quem tem sede. Quem está sedento. Quem se acha justo, quem não reconhece que é pecador e que precisa desesperadamente, absolutamente de Cristo, ele não vai para Jesus. Ele não corre para Jesus. Mas observe qual é a obra primária do Espírito Santo de Deus. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nós somos dependentes absolutamente de Cristo. Nós precisamos compreender isso. Não se trata de uma religiosidade. É Cristo. Precisamos viver Cristo. Ele diz, se alguém tem sede, precisa estar sedento, precisa reconhecer que é pecador, precisa reconhecer que depende absolutamente do Senhor Jesus Cristo. Os amados me compreendem? Aleluia. E observe uma coisa, o texto diz assim, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus aqui, esse convite não é para você vir dar uma olhada na água, não é para você examinar a água, não é para você analisar a qualidade da água, mas é para você beber. Você precisa provar. Provar e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Amém? Jesus está dizendo, venha a mim e beba. Irmão, você pode ser um teólogo, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Todavia, querido, você precisa ter um relacionamento, uma intimidade, melhor dizendo, pessoal com Cristo. Não é apenas analisar a água e ver, destacar as qualidades num ponto de vista, mas é você viver.
É você beber dessa água, experimentar dessa água, viver Cristo todos os dias da sua vida. Não se trata de estar num domingo na igreja e lembrar de Cristo num domingo e durante a semana esquecer dele. Não se trata de 2 horas em um lugar como esse, que é muito bom, diga-se de passagem, estarmos aqui reunidos adorando a Deus, mas a vida em Cristo, ela é muito mais do que 2 horas em um lugar como esse aqui. É um estilo de vida. O apóstolo João, quando escreveu a sua carta lá no capítulo 5, no versículo 13, ele vai dizer que o conteúdo da carta que ele escreveu aos irmãos foi para que eles soubessem, tivessem a certeza de que eles tinham uma vida eterna. E nos capítulos anteriores, ele fala ali alguns testes para que aqueles irmãos compreendessem que de fato eles tinham a vida eterna, e o apóstolo João vai falar ali de estilo de vida. Ele vai falar de vida com Cristo. Ele vai falar de andar na luz. Ele vai falar de viver em santidade. Ele vai falar de viver 24 horas na presença de Cristo, adorando a Cristo, vivendo Cristo, aprendendo de Cristo. E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E você precisa experimentar Cristo. Irmãos, isso parece um pouco estranho. Talvez você diz assim, peraí, eu sou cristão e eu estou ouvindo uma palavra como essa, eu preciso experimentar, viver Cristo. Irmãos, infelizmente, essa é uma palavra que deve ser proferida nos nossos dias. No sentido de que, digo infelizmente, porque algumas pessoas, elas são religiosas. Elas aprenderam a cantar em um lugar como esse. Elas sabem levantar as mãos e dizer glória a Deus e aleluia. Todavia, vida com Cristo é algo que eles ainda não experimentaram. Novo nascimento é algo que ainda está distante de algumas pessoas. Eu não estou dizendo que é você. Mas é importante que você compreenda isso. Existem pessoas que ainda não nasceram de novo. Então, elas vivem uma fé superficial. Não há profundidade naquilo que creem e não há coerência naquilo que elas professam. Muitas vezes dizem, como está lá escrito em Lucas 1,37, diz assim, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas na hora, no vamos ver, não há coerência entre aquilo que eles professam e aquilo que de fato eles vivem. Nós dizemos que Deus é santo, mas aí o apóstolo Pedro, por exemplo, lá no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo como eu sou santo. O apóstolo João diz na primeira carta dele, que se nós dizemos que estamos em Cristo, nós temos que andar na luz como ele é, como ele andou. A vida cristã é para ser vivida. A vida em Cristo é para ser vivida em todo o tempo. Infelizmente, irmãos, não tem havido senso pelo pecado, a sensibilidade, as pessoas estão com os ouvidos tapados para a verdade do Evangelho. E deixa eu dizer algo aqui nesta noite, irmãos. É palavra de vitória para vocês, viu? Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder não é para ser analisado, é para ser vivido. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Independente se você é rico, se você é pobre, se você é doutor, se você é iletrado, independentemente de qualquer coisa, esse convite, vinde a mim. Venha, você que tem sede, venha a mim e beba, é um convite para todos nós. Eu, você, cada um aqui nesse lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, observe uma coisa aqui. Algo muito interessante que tem no texto aqui diz o seguinte, no versículo 38. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que coisa linda, meu irmão. Quem crê em mim, como diz
a Escritura. Não é como diz a igreja, não é como diz lá o missionário conceituado, é como diz a Escritura. É a palavra de Deus que nos baliza, que vai nortear a nossa vida e a maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nós aprofundamos a nossa intimidade com Ele, é a palavra. O salmista no Salmo 119, no versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse mesmo Salmo, no versículo 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nos versículos anteriores, entre o 9 e 10, ele vai dizer: como, pois, purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus nos fala também em Atos, no capítulo 8, irmãos, que um eunuco etíope estava voltando da adoração e ele estava lendo um trecho do profeta Isaías e ele não estava entendendo nada. Ele voltava naquele carro e o Espírito Santo de Deus falou com Filipe e mandou ele se deslocar para aquele lugar. Quando Filipe chega ali, o Espírito fala com Filipe para se chegar àquele carro e a pergunta para o eunuco foi: você entende o que lê? Ele diz: como eu vou entender se ninguém não me ensinar? Sobe aqui. Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus, entra naquele carro e, tomando aquela escritura que ele lia, anunciou a Jesus. Irmãos, quando a palavra, o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, chegou aos ouvidos daquele eunuco, eles se deparam diante de uma água e ele diz assim: Filipe, tem água ali, o que impede de eu ser batizado? Filipe vai dizer: é lícito se creres de todo o coração. Eu creio, disse o eunuco, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pararam ali, desceram, Filipe batizou o eunuco. Naquele momento o Espírito do Senhor arrebata Filipe para Azoto e o eunuco se depara ali agora sozinho. Mas a Bíblia diz que ele continuou jubiloso o seu caminho. Não há como permanecer o mesmo a partir do momento que você bebe dessa água viva. Porque ela transborda, irmãos. Há um transbordado Espírito de Deus na vida daquele que crê. Naquele que reconhece que é sedento e diz assim: não, eu quero beber desta água. Eu quero beber dessa água viva. E ele atende o convite de Cristo que diz: venha a mim e beba. Então observe, crer não é apenas um sentimento intelectual, irmãos. Porque a Bíblia diz que os demônios também creem, todavia não são salvos. Mas observe, crer em Jesus Cristo é muito mais do que você saber que ele veio, que ele padeceu, que ele foi crucificado, que morreu, que ressuscitou, que ele vem. Crer é muito mais do que isso. Significa você ter um relacionamento, uma intimidade pessoal com ele. Irmãos, é muito bom quando a gente abre a nossa boca e diz assim: Jesus, eu te amo. Mas é importante você compreender que antes de você declarar para ele que você o ama, ele amou você primeiro. E a Bíblia nos fala, nos revela, em João capítulo 14, no versículo 21, o próprio Jesus diz assim: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Amém? Jesus revela isso para nós, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ele será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Jesus. Ao Senhor toda a glória, todo louvor, toda adoração para sempre. Então observe, não é o fato apenas da gente dizer para ele que nós o amamos. É ter um mandamento e guardar. É obediência. É viver a palavra que é infalível, que é inerrante, que é lâmpada para cada um de nós. Você sabe o que é maravilhoso?
é que você está entendendo a mensagem. Amém? E como eu costumo dizer aos amados lá na congregação, o importante, irmãos, o que você vai fazer com essa mensagem depois que você sair daqui. O irmão Paulo me conhece há muito tempo e ele sabe que eu não prego para você se arrepiar, não. Amém? Eu não tenho... Teve um irmão que diz assim, pastor, você não tem voz de fogo, não. Eu falei assim, como é voz de fogo, irmão? Disse assim, aquela voz assim de por quê? Eu falei, rapaz, eu queria ter uma voz assim. Eu queria mesmo, eu acho bonito, mas Jesus não me deu essa voz de fogo, né? Mas eu tenho uma palavra de Deus. E essa palavra aqui, meu irmão, não se compara a nenhuma voz de fogo. Glória a Deus. Amém? Então eu disse para ele, falei, meu irmão, voz de fogo não tenho não, mas eu não invento mensagem, eu apenas prego a palavra. Amém? E se você crê na palavra de Deus, meu irmão, você certamente não vai sair daqui hoje da mesma maneira que você chegou. Em o nome do Senhor Jesus. Então, se você crê assim, você tem em você a fonte que jorrará para a vida eterna. Irmãos, o sentido da vida e a razão de viver está em Cristo. Não são nas coisas que nós pensamos que muitas vezes nos dá uma certa segurança. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, é que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. E quando essa fonte, ela jorra no teu coração, quando você bebe dessa água viva que é Cristo, que você vive com Cristo todos os dias, meu irmão, você vive uma alegria que o povo aí não compreende. Porque a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Deixa eu dizer algo para você aqui, eu já vou encerrar. A alegria do cristão, ela não é a presença de coisas boas. A alegria do cristão não é a ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. É por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. E elas têm uma visão distorcida do que é viver uma vida de vitória. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele narra um pouco das suas experiências. Ele fala, vivi perigos no mar, no deserto. Eu vivi perigos na mão de salteadores. Vivi perigo na mão dos da minha nação, com falsos irmãos. E ele fala de toda aquela situação toda. Aí ele diz assim, além de todas essas coisas exteriores, pesa sobre mim o cuidado por todas as igrejas. Quer ver um versículo que muita gente declara, e eu quero pedir aqui para os amados abrirem sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. Eu vou encerrar. Filipenses capítulo 4. Meu irmão, eu tenho certeza que a maioria que conhece essa palavra. Tenho certeza que a maioria aqui conhece essa palavra. Mas você vai enxergar de uma maneira diferente essa palavra hoje. Amém. Filipenses capítulo 4, eu vou ler o versículo 13. Quem conhece já deu até um sorriso aí. O que é que está escrito aí? Tem gente que nem olhou, já foi logo, ó. Mas vamos olhar de uma maneira diferente para você entender o que é Cristo na vida dos seus. Vamos ler então o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim o apóstolo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que sei estar batido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância
como a padecer. E o que é que ele diz agora? Glória a Deus. A sua alegria, você que bebe da água, você que vive com Cristo todos os dias, essa alegria é ultra circunstancial. É por isso que o mundo não nos entende, é por isso que o mundo não nos compreende, é por isso que o mundo nos odeia, é por isso que o mundo não nos vê como parte do seu sistema, porque nós vivemos Cristo. E quando nós vivemos Cristo, às vezes nós passamos por situações difíceis, as pessoas não compreendem, mas aí o apóstolo Paulo, quando estava vivendo os momentos mais críticos, quando ele estava lá na antessala do martírio, preso, ele vai escrever à igreja dizendo assim: igreja, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos sempre, porque a sua alegria é Cristo. E quando você bebe dessa água, esse rio que jorra para a vida eterna, ele transborda em você. É uma alegria, irmãos, indizível. Aleluia! Glória a Deus. Que nessa noite você aprenda com essa palavra. Se você está aqui nessa noite, você ainda não bebeu dessa água, se você ainda não conhece a Cristo, ouça o convite dele. Porque ele está dizendo para você: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba dessa água que é Cristo. Viva Cristo todos os dias da sua vida. Experimente, prove e veja. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que ouviu o convite de Cristo, que atendeu a esse convite, que tenha se arrependido. Não conheço. Quem conhece a Cristo, meu irmão, pelo contrário, diz assim: meu Deus do céu, por que não me fizeram esse convite antes? Porque você sabe do que eu estou falando. Meu Deus, por que não falaram isso para mim logo? Se eu soubesse que era tão bom viver na presença de Cristo, eu já tinha vindo há muito mais tempo. Amém? Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele lhe convida hoje pela sua palavra. E você que está ouvindo a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Ouça o chamado de Cristo para a tua vida. Às vezes, quando nós falamos isso, eu não falo isso para apelar para o teu emocional, não, meu irmão. Até porque nós precisamos dele. Nós dependemos dele. E eu não falo de Cristo como alguém que está pedindo, implorando para você: oh, por favor, deixa eu fazer parte da sua vida, como se ele estivesse mendigando tua presença. Não. Eu estou falando do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe mais e mais. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.